Neste vídeo nós vamos conversar sobre a Pague Menos. Você conhece essa empresa? A Pague Menos aí é a segunda maior rede de drogarias e farmácias do Brasil. Na verdade, ela disputa o segundo lugar com a Pacheco, né? Mas a Pague Menos é a maior rede de farmácias da região norte e nordeste do Brasil. Será que vale a pena investir na Pague Menos? Qual que é a situação econômico-financeira dessa empresa? Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação completa da Pague Menos e vou fazer algumas comparações aí com a Droga Raia, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí para fortalecer o canal e bora pro vídeo! A Pague Menos foi fundada em 1981 na cidade de Fortaleza e o objetivo da empresa era oferecer produtos a preços acessíveis. Um ponto muito importante é que já em 1988 a empresa inovou ao introduzir um modelo de autoatendimento, proporcionando maior liberdade aos clientes na escolha dos produtos. E esse foi o gatilho do grande crescimento da empresa que ocorreu nos anos subsequentes. Ainda inovando, em 1989, a Pague Menos expandiu seus serviços ao implementar o sistema de recebimento de contas nas farmácias, e isso atraiu um número maior de clientes em suas unidades. A trajetória de crescimento da empresa continuou ao longo dos anos 2000, culminando em 2006 com a parceria estabelecida com o governo federal para a implementação do programa da Farmácia Popular. A empresa possui um modelo de drugstore, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo medicamentos de referência, genéricos, polivitamínicos, itens de perfumaria e medicamentos manipulados. A Pague Menos tem uma extensa rede de mais de 1.650 lojas. A empresa também oferece serviços de assistência farmacêutica através da Clinic Pharma, oferecendo atenção farmacêutica, testes rápidos de glicemia, aferição de pressão arterial e aplicação de vacinas. A empresa foca o seu atendimento nas classes B, C e D, que representam 73% da base de clientes. E o ticket médio da empresa por cliente está mensurado em R$ 150. Em 2022, a Pague Menos comprou a Extra Farma da Ultrapar por 736 milhões de reais. A aquisição foi concluída em agosto de 2022 e tornou a Pague Menos a segunda maior rede de farmácias do Brasil. No ano de 2020, a empresa realizou seu IPO e captou cerca de 750 milhões de reais, sendo que as ações na época foram comercializadas por R$ 8,50. As ações da empresa são negociadas na B3 sob o código PGMN3. E a liquidez é bem baixinha. Diariamente são negociadas apenas 5 milhões de reais em ações da empresa. Já o beta é bem alto e está estimado em 1,74. Mas do que é beta? Beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com o benchmark. Então, no caso, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, é de se esperar que a ação da Pague Menos se movimente em 1,74. A volatilidade também é bem alta e está estimada em 45,56%. Então, pessoal, com um beta de 1,74 e uma volatilidade de praticamente 46%, a ação da Pague Menos ela é bem nervosa, tá? Então vai ser muito normal você ter grandes variações, ou para cima ou para baixo. Isso dá possibilidade de ganho? Dá, mas dá possibilidade de perda. Para investir na Pague Menos é importante você perceber que essa característica, né, torna necessário que você seja um investidor de longo prazo, se você considerar que ela é um bom negócio, ok? Bora lá fazer a avaliação econômica financeira da Pague Menos. Vamos lá então, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Pague Menos, né? Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e o que é isso? Eu pego as 200, 300 contas e faço uma reclassificação e faço essa reclassificação para conseguir oferir 3 indicadores, que é o capital, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E para começar a entender que empresa que é essa, eu pego o último balancete, que no caso é o de dezembro de 2024, e faço um gráfico de blocos, né, para ver que empresa que é essa, né? E logo de cara a gente vê uma empresa que
eu não gosto muito, eu não gosto dessa estrutura de capital, mas vou explicar, ok? A Pague Menos ela tem uma necessidade de capital de giro de 1 bilhão 450 milhões de reais, mas ela só tem 1 bilhão 233 milhões em caixa, né? Então a matemática é simples, pessoal. 1,4 diminui de 1,2, né? Falta 220 milhões de reais, né? E esse dinheiro é o dinheiro para pagar as exigibilidades de curto prazo. Ela não tem, então ela vai no banco e pega dinheiro emprestado, né? Mais para frente nós vamos abrir essa conta saldo de tesouraria e eu vou mostrar exatamente, né, a atitude da Pague Menos em contratar empréstimos, né, aumentando o volume de empréstimos para viabilizar o dia a dia da empresa, né? Mas eu gosto de pegar esses dados e plotar no gráfico, né? E o gráfico é esse aqui, né? Nós temos aqui três retas, né? A equação azul aqui, a reta azul é o capital de giro, a vermelha é a necessidade de capital de giro e o amarelo é o saldo de tesouraria, né? E é uma situação que eu não gosto, porque, olha aqui, o saldo de tesouraria sempre ou negativo ou próximo do negativo, igual está atualmente em 2024, né? Em 2022 também ele chegou a estar negativo 300 milhões de reais e em 2024 220, né? E aqui é o seguinte, você vê que as duas equações, tanto o capital de giro quanto a necessidade, elas crescem, né, de forma linear, entrelaçadas, né? Obviamente, a inclinação da necessidade de capital de giro, ela é maior do que a inclinação do capital de giro próprio. E isso é um problema, né? Principalmente nos anos de 23 e 24, né? Olha aqui, pessoal. De 23 para 24, a necessidade de capital de giro aumentou e o capital de giro está constante, né? Essa diferença entre a linha vermelha e a linha azul, ela tem que ser financiada com dinheiro de empréstimos, né? Aqui, ok. Olha aqui, capital de giro 1,2, né? Necessidade 1,4, falta 220 milhões, que é o empréstimo. É justamente essa diferença aqui. Do ponto vermelho ao ponto azul são os 220 milhões de reais, né? Então é uma estrutura ruim, né? E principalmente porque aqui a boquinha do jacaré abriu. E o que significa isso? Isso é o que a teoria chama de efeito tesouro, né? Quando a necessidade de capital de giro ela cresce de forma mais forte do que a geração de capital próprio, né? Qual o problema disso? Ela tem que financiar esse gap com dinheiro emprestado de curto prazo, né? E aí o que pode acontecer num caso extremo é uma insolvência. Nesse caso específico aqui, a Pague Menos ela tem que atuar imediatamente, tá? Ela tem que subir essa equação do capital de giro próprio. Ela não pode continuar andando de lado nem diminuindo, né? Ela tem que passar a necessidade de capital de giro. E ela fez isso, né? A gente sabe que agora em 2025 ela fez uma subscrição com o objetivo de colocar dinheiro na empresa, né, para que o capital de giro ela passe a necessidade de capital de giro, né? E aí é muito ruim porque ela diluiu os sócios anteriores, né? Mas enfim, eu pego esses números, né, quando eu estava analisando esses números, eu me lembrei muito da Droga Raia, né? As duas estruturas são muito parecidas, né? Olha para vocês verem, essa aqui é a estrutura de capital da Pague Menos, né? Capital de giro e a necessidade de capital de giro lá em cima, o saldo de tesouraria, né, cá embaixo. Olha a Droga Raia, mesma coisa, praticamente igual. Eu vou mostrar para vocês o gráfico aqui de comparação entre as duas empresas, né? Olha aqui, né, exatamente igual. É lógico que os valores são totalmente diferentes, né? A Droga Raia é uma empresa que tem um capital de giro de 3,5 bilhões, né? A Pague Menos somente de 1,2, a necessidade também é maior, né, da Droga Raia, mas não é isso. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, como é forte, né, o segmento que a empresa atua, né? E esse segmento ele interfere na estrutura de capital da empresa. Você pega duas empresas que têm volumes de negócios diferenciados, você tem uma estrutura de capital praticamente idêntica, né? E isso decorre de quê? Principalmente pelo fato de você ter um CMV muito alto e uma despesa administrativa muito alta, né? O markup do remédio, né, ele é pequeno, ele é um markup baixo, né? A marcação ela é baixa e todas as duas empresas, para conseguir vender, elas têm que ter uma estrutura de rede muito grande. Então, você tem uma estrutura de despesas administrativas e operacionais enorme, né? Então, isso faz com que as margens sejam reduzidas, que sejam empresas que tenham uma tendência para endividamento, resultados financeiros negativos, saldo de tesouraria negativo e capital de giro e necessidade de capital de giro vão entrelaçando aí. Então, não é uma estrutura que eu gosto, né? Definitivamente. Nem da Raia e muito menos da Pague Menos, né? A Raia é ligeiramente melhor, tá, pessoal? Ligeiramente melhor.
Pessoal, vamos avaliar aqui os 3 indicadores da PagMenos: o saldo de tesouraria, o capital de giro e a necessidade, beleza? E vamos começar pelo saldo de tesouraria, vamos lá. No saldo de tesouraria, pessoal, o que a gente percebe? Aquilo que eu falei, né? Olha aqui, olha a conta de empréstimos. Em 2019, 213 milhões. Em 2024, batendo aí seus 370 milhões de reais, né? Então, ou seja, a empresa está pegando dinheiro emprestado para pagar as suas obrigações de curto prazo, né? Esses 149 milhões aqui, pessoal, 149 milhões de caixa e 260 de aplicações financeiras, isso aqui veio dos empréstimos, tá? Então, é uma empresa que sempre trabalha com saldos, né, potencialmente negativos. Em 2022, que foi o ano da aquisição da Extra Farma, né? 304 milhões, depois no ano passado, em 2023 ficou positivo e no ano passado voltou a ficar negativo, né? Vamos dar uma olhadinha no capital de giro, vamos lá. No capital de giro, pessoal, ele está mais confuso, tá? Mas vamos devagarzinho, tá? O que é importante a gente entender é o seguinte: de 2019 para 2024, a empresa multiplicou o faturamento por 2, tá? Ela saiu de 6, foi para 12. Já o capital de giro saiu de 500 milhões de reais e bateu 1,2, né? Então, teoricamente, a gente fica até feliz, né? Porque a necessidade aumentou 2 vezes e o capital de giro aumentou em 2,4 vezes, né? E o que tem de importante nessa conta, né? Olha aqui a conta de empréstimos, né? De longo prazo, tá? Aquela outra conta que eu mostrei no saldo de tesouraria é curto prazo, que é essa conta aqui, né? Que sai de 213 e vai para 370. Isso aqui são empréstimos de curto prazo. No longo prazo, a empresa também sai de 725 milhões e vai para 1 bilhão, né? Então, ela aumentou o seu endividamento, tá? O capital social está subindo gradativamente, né, em função aí das subscrições que a companhia fez nos últimos anos, né? A empresa ela tem reservas de incentivos fiscais também de forma relevante, aí tá vendo? 570 milhões de reais, isso fortalece o patrimônio líquido da empresa, o capital de giro, mas esse dinheiro aqui não pode ser distribuído em dividendos, né? Não me lembro se a Droga Raia tinha incentivos fiscais, mas como a PagMenos já é uma empresa do Nordeste, seria natural que ela tivesse mesmo esse tipo de incentivo, né? Olha aqui, pessoal, tem um negócio aqui que é esse arrendamento mercantil. Quando a gente olha esses números aqui, então um susto, né? Porque isso aqui é como se fosse dinheiro emprestado, né? Arrendamento e tal. Mas isso aqui não tem que ficar muito preocupado, porque esse dinheiro ele entra aqui na conta de arrendamento, tá? No passivo, e ele entra também lá no intangível, no ativo. Então o efeito é zero. Você tira ele daqui, tira ele de lá, o efeito é zero, praticamente zero, tá? Em relação à necessidade do capital de giro, o que a gente percebe, né? Que infelizmente, né, a receita ela sai de 6,4 vai para 12 bilhões, então ela praticamente dobra, mas a necessidade de capital de giro ela sai de 593 e vai para 1 bilhão 450. Ela aumenta em 2,45, né? A necessidade de capital de giro ela aumenta em 2,45. O capital de giro também ele aumenta em 2,45, né? Então, praticamente sem efeito. O que a gente percebe aqui na estrutura da empresa, né? A conta de estoques, né, que tem aumentado bastante aí, mas mesmo assim em níveis inferiores ao que seria admitível, né? Você pega o estoque de 2019 para 2024, ela aumentou em 2,29 vezes. Ela poderia aumentar até em 2,45, né? Mas tá legal, não tem nada de mais nisso aqui, tá? Uma empresa que, na verdade, essa estrutura aqui, quando a gente vê essas duas linhas entrelaçando, eu não gosto disso aqui também por isso, porque a empresa ela tem que fazer uma gestão ativa da necessidade de capital de giro e do capital de giro próprio, né? Uma bobeada que tem, escapola, ela fica com problema de liquidez. Então é uma empresa que dá muito trabalho no dia a dia para você administrar ela, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, na parte do endividamento, né? É uma empresa que em 2019 tinha uma dívida de 790 milhões de reais e agora em 2024 está batendo 1,2, né? Como ela tem um EBIT de 574, o mercado gosta muito de fazer aquela questão, aquele indicador de dívida líquida dividido pelo EBITDA, né? Eu gosto de dividir pelo EBIT, né? E se eu pego o EBIT da empresa que é de 570, divido pela dívida líquida, dá 2,2. Então, ou seja, uma empresa que tá, tudo bem, ela tem esse endividamento, mas tá administrável, não é um endividamento assim que você vira e fala, nossa, que empresa endividada. Não é. Tá ok, tá? Em relação ao endividamento, tá ok. Agora vamos dar uma olhada nas questões operacionais da empresa.
Em relação à performance operacional, eu vou lá na DRE e pego alguns indicadores. Eu peguei o faturamento, o CMV, tá? As despesas operacionais, o EBIT, enfim. São apenas 6 indicadores. O faturamento está numa crescente, né? Isso é muito bom, multiplicou por 2, né? O CMV, gente, olha que CMV bonitinho, né? Sempre inferior a 70, né? Girando em torno de 68 pontos percentuais, né? O CMV da PagMenos, ele é menor do que o CMV da Droga Raia, e isso é bom, né? Tá vendo aqui 68,4, 68,2, né? Isso é bom. Agora, as despesas operacionais da PagMenos, elas são maiores, né? Olha aqui, 27%, 28%. Se você for lá no balancete da Raia, vai estar em torno de 24%, né? O que é normal também, pessoal. A PagMenos, ela é menor, né? E a estrutura de gasto fixo, né, ela é por degrau, né? Então, o que acontece? Na medida que você vai faturando mais, você consegue diluir as suas despesas operacionais, né? A PagMenos, ela fatura menos que um terço da Droga Raia, né? Então, percentualmente, ela perde em relação à Raia, né? 27 para 24, mas enfim. Agora, ambos os resultados, tanto da Raia quanto o da PagMenos, né, o EBIT é muito ruim, né? Olha só, em 24, às vezes está com um EBIT de 4,5%, né? É muito ruim, né? Principalmente para uma empresa que tem resultado financeiro negativo, né? 2023 ela pagou aí 700 milhões de reais de despesas financeiras, né? Resultado líquido financeiro, e em 24, 570 milhões, né? Isso aqui vem da conta de endividamento, tá, pessoal? Aí você pode até achar grande, né? Que você vai falar comigo, Igor, como pode ela pagar 570 milhões de reais por um endividamento de 1,2 bi? Cara, provavelmente aqui ela descontou recebíveis de cartão de crédito, ela tem empréstimos de curto prazo aqui de 370 milhões, enfim, tem a questão dos derivativos, né? Enfim, um resultado muito ruim. E isso faz com que o lucro líquido seja tendendo a zero, né? Em 2023, o lucro da controladora foi zero, em 2024, 0,8, né? Então, é uma empresa operacionalmente muito ruim, né? Então, ela tem a dívida controlada, mas graças a Deus, né? Porque o resultado dela é muito ruim. Enfim, essa é a avaliação da PagMenos, né? Uma empresa simpática, mas que tem performance financeira e operacional bem abaixo do esperado, ok? Agora eu vou responder a pergunta, né? Será que vale a pena investir em PagMenos? E qual que é a situação econômico-financeira desta empresa? Então vamos lá. O que nós vimos, pessoal? Nós vimos que a PagMenos é uma empresa que tem um capital de giro aí estimado em 1,2 bilhões de reais, mas a necessidade de capital de giro está estimada em 1,4, né? E o que isso significa? Falta dinheiro, né? Então é uma empresa que tem um saldo de tesouraria virado em 200 milhões de reais. E se está virado, né, ela tem que pegar esse dinheiro aonde? Em banco, né? Em banco de curto prazo, né? E isso é muito ruim. E essa situação ela piorou principalmente depois da aquisição da Extrafarma, né? A PagMenos, ela comprou a Extrafarma junto ao grupo Ultrapar por algo em torno de 730 milhões de reais, né? Um dinheiro relevante. Agora, no fechamento do balanço do quarto trimestre de 2024, até o presidente da PagMenos, ele alertou que essa fusão foi muito benéfica, né? Principalmente em relação aos ganhos de sinergia, né? Que estão estimados aí em 267 milhões de reais, em relação ao aumento da receita, né? Ele mostra que o faturamento aumentou em 40%, e em relação à margem de contribuição, que melhorou em 4 pontos percentuais. Além disso, pessoal, a PagMenos é uma empresa que trabalhava sempre na região norte e nordeste. O foco dela sempre era o norte e o nordeste. Ela tinha uma participação e uma penetração muito pequena no sul e no sudeste. Já a Extrafarma já era o contrário, né? Ela tinha uma participação muito forte no sul e no sudeste. Então, além da questão dos custos, das questões administrativas, de melhorar a margem, de melhorar o faturamento, a penetração da PagMenos no mercado com a aquisição da Extrafarma foi muito benéfica para o grupo, né? E a gente percebe isso se a gente for avaliar até a questão da evolução do faturamento, né? A PagMenos, em 2019, ela faturava algo em torno de 6,4 bilhões de reais. Agora, em 2024, a empresa chegou aos 12,6 bilhões de reais, né? Então, é uma empresa que cresceu de forma relevante nos últimos anos. Ela dobrou o seu faturamento, né? E isso é muito bom.
Mas, pessoal, embora não seja o objetivo do vídeo comparar a Pague Menos com a Raia, assim, não tem como não comparar, né? Eu, inclusive, quando estava analisando, fazendo a avaliação econômico-financeira da Pague Menos, eu até me confundi. Eu falei assim, não, esses gráficos aqui, esses dados aqui são da Droga Raia, né? Óbvio que não era. Depois eu olhei com mais atenção, até o volume de dinheiro da Droga Raia é muito maior, né? Mas a estrutura e o comportamento das equações de necessidade de capital de giro próprio e saldo de tesouraria é muito semelhante, né? Além disso, nós temos uma situação de CMV e despesas operacionais bem parecida, né? Isso mostra que os números que eu vou falar agora são números estruturais, não são números da Raia, nem são números da Pague Menos, né? O CMV, por exemplo, na Pague Menos, o CMV está estimado em 68%, já na Raia, em 70%. Então, se a gente for analisar só esse indicador, a gente vai ver que a Pague Menos tem um CMV menor, logo ela é mais eficiente, né? Ou ela compra com preço mais barato ou ela vende a um preço mais caro, né? Por outro lado, as despesas operacionais da Pague Menos estão estimadas em 27%. Já a Droga Raia está em 24%. Então isso mostra o quê? Que a Raia ela é mais eficiente. Mas é claro que as despesas operacionais da Raia, né, em percentual seriam menores. Ela fatura muito mais, né? E aquela estrutura fixa, né, da administração da companhia, ela vai ser rateada por um volume de lojas maiores, por um faturamento maior, né? Então, o que acontece? Nesse mercado, quem é maior acaba que tem uma margem melhor, né? E nesse aspecto, a Pague Menos ela perde, né, porque ela é menor. Mas as duas empresas, elas têm um resultado até operacional até parecido. Obviamente, o resultado operacional da Pague Menos vai ser sempre pior do que o da Raia. A Pague Menos tem um EBIT de 4,5%, e isso equivale a mais ou menos 570 milhões de reais, né? Mas ela tem um endividamento de 1,2 bilhões de reais, né? E isso significa o quê? Isso significa despesa financeira ao longo dos anos, né? E o que a gente viu? Que o resultado financeiro da Pague Menos em 2023 foi de 700 milhões de reais negativo. E já em 2024 bateu 570 milhões de reais, até diminuiu um pouquinho. Então o que acontece? Se você tem um EBIT de 574, tu joga um resultado financeiro de 571, você tem uma empresa que está com um lucro líquido zerado, ou muito próximo de zero, né? Nesse sentido, até o próprio resultado da Droga Raia, ele é melhor do que o resultado da Pague Menos, né? Mas, enfim, os dois resultados são péssimos, assim. Eu acho que, apesar da gente ter que entender que o setor de farmácia, ele é diferente, ele é um varejo diferente, que trabalha com margens menores, né? Se você comparar um CMV de uma Droga Raia e de uma Pague Menos com outras varejistas, né, você vai ver a diferença. Por exemplo, vou dar uma noção para vocês. Você pega, por exemplo, o CMV de uma Lojas Renner. Deve estar em torno de 50%. Né? A Lojas Marisa deve estar em torno de 60%. Uma C&A, mais ou menos isso também, 45%, 50%. Então, o CMV dessas empresas de moda, por exemplo, as grandes varejistas que estão listadas na Bolsa, elas possuem um CMV menor. Já a farmácia não, né? O preço ele é achatado, ele é controlado pelo governo, de certa forma, o reajuste é anual. Então, é uma operação mais justinha. Então, pessoal, eu não gosto muito da Pague Menos em virtude do tipo de negócio, é da natureza. Não é que eu não gosto da Pague Menos. Eu não gosto da Pague Menos, eu não gosto da Raia. Provavelmente eu não iria gostar da Pacheco, né? É o tipo de negócio, né? O markup é muito baixo, né? O CMV é muito alto, né? E ele é muito alto estruturalmente. Existem alguns negócios, por exemplo, a siderurgia, né? Pega o balancete da Usiminas. CMV agora de cabeça deve estar batendo em torno de 95%. Né? Mas tudo bem, daqui a pouco o preço da commodity sobe e o CMV vai lá para baixo, vai para 50%, 60%, aí ela ganha dinheiro demais. Não é esse o caso da farmácia. Ele é estruturalmente baixo. Né? O CMV ele é estruturalmente alto e o resultado, o EBIT, o lucro líquido, ele é estruturalmente baixo, né? Então, fatura-se muito, movimenta-se uma grana muito alta para deixar pouco dinheiro na última linha. E no caso da Pague Menos, né, a situação só não está pior porque ela tem aí seus incentivos fiscais aí na região norte e nordeste, né?
Em 2024 foram 103 milhões de reais, né? E isso ajudou a melhorar o lucro da companhia. É claro que esse dinheiro não pode ser distribuído em dividendos, ela tem que fazer a destinação específica lá conforme manda a lei, né? Enfim. Outra coisa que eu não gosto da PagMenos também é a quantidade de subscrição, né? Ela fez uma subscrição em 22, fez em 23 e agora está fazendo uma em 25, né? Acho que o preço da subscrição está em R$ 3,03. Então, assim, é muita subscrição. Você dilui demais o sócio anterior, né? Além disso, nós temos uma situação que eu acho pitoresca, né? Uma empresa que tem uma margem insignificante, estruturalmente insignificante. No passado recente agora, se me falha a memória, 22 e 23, ela até teve pagamento de dividendos maiores, mas foram aí por causa de algumas artimanhas fiscais, aí, aquisição da Extra Farma, enfim, esse tipo de coisa. O que importa para nós é dividendo vindo da operação, e isso a grana é pouca, né? A grana é pouca. Mas em 2024 agora ela anunciou dividendos de pagamento de 146 milhões de reais de dividendos, né? 21 centavos por ação. Mas você faz até a conta, é legal, né? Se o preço da ação está em torno de 3, pagamentos de dividendos 21, deve dar aí uns 7, 8% de dividendos. Estou fazendo a conta de cabeça aqui agora, online. Mas então, não concordo. Tu faz um pagamento de dividendos e depois lança uma subscrição. Para quê? Para diluir o sócio? Aí você está fazendo esse pagamento de dividendos para quê? Para o bloco majoritário pegar parte do dinheiro? Não sei. Mas eu só sei que eu não concordo. Então, por esses motivos, eu acho que a PagMenos não é um bom negócio. Tá? Sob o ponto de vista de dividendos, não é. Esquece esses dividendos que ela pagou aí no passado recente, porque isso não é estrutural, não é da operação, né? É uma operação complicada, né? E que tem aí uma benécia dos incentivos fiscais, tem uma capitalidade grande e tal, mas eu tô fora. Ok? Tanto a nível de ganho de capital, quanto a nível de pagamento de dividendos em ação previdenciária. E aí, gostaram da análise? Ela é uma análise bem parecida com a análise da droga raia, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Gostou? Dá um like aí. Não gostou? Deixa pra lá, não vai brigar comigo por causa disso. Vai vir outro vídeo aí logo em seguida, de repente esse vídeo é melhor. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.